O cantor e compositor Caetano Veloso gravou um vídeo dizendo que hoje ele vive uma situação dentro da democracia na qual o fascismo mostra suas garras. Paulinha, vamos falar de que vídeo a gente está tratando aqui? Bom, é um vídeo que o Caetano postou no seu perfil, um vídeo todo em inglês, Ed. Ele conta com a legenda em português, mas ele é falado em inglês. Ele tem também uma introdução em inglês, né, escrita em inglês, e até o Caetano depois faz um tweet embaixo, né, como se continuasse a thread, dirigindo esse texto aos cidadãos do mundo, né? Vontade dele de falar, acho que com os gringos mesmo, Ed. E me parece que muito motivado ao apoio que ele faz ao filme Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que é a recomendação final que ele faz nesse vídeo. Ele faz ali no Twitter escrito assim, ó: à medida que a democracia global atinge um ponto de crise, o conhecimento é uma das nossas maiores linhas de defesa. O filme indicado pela Academia, Democracia em Vertigem, de Petra Costa, é uma documentação essencial da recaída do governo brasileiro ao fascismo e um item obrigatório para quem está preocupado. É assim que ele legenda o vídeo que depois ele posta. A gente pode conferir o vídeo desde o começo, Bruno? Você pode soltar aqui o vídeo? I never thought that in my lifetime I would witness such a backlash. I spent my youth fighting against censorship in my country. Bom, como vocês podem ver aí, é um vídeo em inglês em que inicialmente o Caetano começa falando do que ele viveu ali, de censura, prisão durante a ditadura militar. E aí ele faz essa afirmação de que o fascismo está em ascensão do Brasil sob o governo Bolsonaro, que no ponto de vista do artista propõe não só uma guerra contra artistas, mas também contra a Amazônia e direitos humanos. E aí ele vai lá e recomenda, ao final, o filme da Petra, né? Então ele fala: para que isso seja compreendido, eu gostaria de chamar a sua atenção para um lindo filme cinematográfico de uma jovem brasileira, Petra Costa, que acaba de ser indicado ao Oscar por Democracia em Vertigem. Então é isso, tá lá. Algumas pessoas estão publicando, né? Colocando aí no site, repercutindo essa ação, essa vontade do Caetano de repente falar sobre isso e falar sobre o filme da Petra. O Caetano chegou até a chorar, né, quando ele assistiu o documentário. Teve um vídeo que foi gravado quando termina lá o pela Paula Lavigne, né? Quando ele assistiu a primeira vez. Se emociona bastante. Tadinho. E aí, você acha tadinho, Adri? Que dó do Caetano. Você acha dó do... Eu acho que o fascismo mostra suas garras nesse discurso aí do Caetano Veloso. Mentiroso, endossando um documentário mentiroso, escandalosamente mentiroso sobre a realidade brasileira, que é endossado, a gente fala do fascismo, né, como Estado opressor, que atomiza o indivíduo, que não deixa ele ter liberdade de expressão. A gente tem hoje um Estado subliminar, que é uma indústria cultural, e o documentário da Petra é um exemplo clássico disso. São 170 países exibindo esse documentário, que faz uma inversão completa da história, fala que o PT foi enredado no esquema de corrupção maior do que ele, nega o mensalão, nega o petrolão, coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui. Tua visão torta de tudo isso. É a visão reta de tudo isso, que ele escandalosamente, inclusive some com armas de guerrilheiros nos anos 60, ou seja, não é uma coisa subjetiva, é mentirosa mesmo, que o Caetano está endossando em favor de um discurso hegemônico, esse sim, fascista, que quer propalar uma coisa meio pseudo-progressista de esquerda identitária, que a gente já discutiu aqui várias vezes, de negros contra brancos, homens contra mulheres, homossexuais contra heterossexuais, que endossa um princípio, inclusive, de marxismo cultural. É isso que eu chamo de marxismo cultural. Quando você tem uma corporação, ainda que seja de metacapitalistas, que endossam esse tipo de discurso mentiroso, que contraria a própria história para encampar um discurso pseudo-progressista, que faz com que a prefeita de Paris, por exemplo, queira dar o título de honoris causa à vítima Lula, que foi condenada em inúmeras instâncias e está aí amargando uma dúzia de processos concretos por dezenas de juízes, que inclusive ele mesmo aceitou. Retrocesso, Caetano Veloso, é ver você lutando contra a própria obra, mentindo que
existe perseguição a minorias, que existe fascismo, que existe cerceamento à liberdade de expressão. Retrocesso, Caetano Veloso, é você achar que o governo está brigando contra os artistas, simplesmente porque ele tem um critério de avaliação de achar que a classe artística é maior do que a sua máfia do Dendê. Você, Gilberto Gil, que são grandes artistas, não estou negando isso, vocês são grandes letristas, inclusive, mas a classe artística não se resume a vocês. Retrocesso é achar exatamente que a cultura pode ser atacada pelo Estado, quando não é. A cultura nasce do povo, a arte nasce da cultura, do seio popular, não do Estado. O Estado tem a possibilidade de fomentar, de dar visibilidade para grandes artistas, inclusive que estejam escamoteados por uma opressão de um discurso político que você, Caetano Veloso, endossa, inclusive fazendo de maneira constrangedora com que seus filhos gritem Lula livre, gritem no show que você apresenta o endosso a um bandido condenado, o chefe do maior esquema de corrupção da história. Eu já falei aqui que é muito difícil para um homem, depois dos seus 60, 70 anos, admitir que está errado. Deve ser muito difícil para o narcisista Caetano Veloso, que é artista, eu não nego, admitir que esteja errado sobre as questões sociais no Brasil, sobre as questões partidárias no Brasil, sobre não fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E aí ele tem que endossar seu erro em documentários igualmente mentirosos, em corporações igualmente mentirosas, destruindo e atacando a opinião de quem discorda dele. Ou seja, quem não é progressista, quem é conservador, é fascista, é nazista, persegue minorias. Isso é uma vergonha. A gente falou de ídolos aqui, né? Os ídolos que morrem. A coisa mais triste é quando um ídolo, e eu admirava Caetano Veloso quando o ídolo morre em vida. O Adriles, você está fazendo uma coisa com ele. Você, por discordar do discurso dele, o ataca e o chama de mentiroso. São visões diferentes de mundo. Mentiroso. Você está colocando frente ao que ele expõe ali, que é o pensamento dele, atacando e o comparando e o contradizendo com relação ao que ele já escreveu. Imagina, o Caetano escreveu, se você quiser, você que está nos ouvindo, nos assistindo, ter contato com a obra do Caetano Veloso, ela está aí para qualquer um conferir. Se quiser ler o livro Verdade Tropical, tem o relato dele sobre a época em que ele esteve preso e a época que ele se refere aí no vídeo, em que sofreu na prisão, com torturas, com questões de tortura psicológica, foi deportado, foi expulso do país, né? Foi exilado do país. Ali era uma ditadura, hoje não. Pela ditadura militar. Agora, quando ele coloca a questão do fascismo, eu não estou defendendo aqui o outro lado não, porque acho que um erro não justifica o outro. Quando você fala, me parece que você embasa o teu argumento num erro pregresso, num erro do passado, que foi o PT. Eu não quero nem saber. Ele endossa. Eu não quero nem saber de Lula. Mas ele quer saber, Edgar. Eu não quero nem saber. Ele grita Lula livre no show dele, cara. Eu acho, se você quer ter a minha opinião, eu acho que Lula mais atrapalha a esquerda do que ajuda hoje. Então diga a sua opinião gabaritada pro Caetano. Agora, o fascismo, quando você vê um secretário da cultura que foi demitido, parafraseando Goebbels, estrategista do nazismo, quando você vê um filho do presidente aventar a possibilidade de que a solução, se as coisas continuarem como estão, é um AI-5, quando você se depara a certas falas dos gabinetes, dos militares que estão ali dando suporte ao Bolsonaro, como uma visão de governo, como uma visão de Estado, quando você coloca o Estado para delimitar os limites do que é cultura ou não, que estava na fala do sujeito lá que foi felizmente demitido, você vê o quê? Você vê um alinhamento com um pensamento de extrema-direita, que se avizinha ao fascismo. Quando você vê um governo se avizinhando a líderes de extrema-direita no mundo, como Viktor Orbán na Hungria, como Matteo Salvini na Itália, como a própria Le Pen na França, como o próprio o espanhol, que é líder do partido Vox, o nome dele me foge agora, é o... Pablo... Não, é o Santiago Abascal, é o líder do partido Vox. Quer dizer, pessoas que reverenciam Franco, reverenciam Mussolini. Quando você se alinha e se avizinha dessas figuras, você quer ser chamado do quê? Edgar, de um grande democrata? De um grande humanista? Me cite uma única ação fascista do governo Bolsonaro e eu vou te dar razão. Uma única ação de perseguição de minorias. Que você usa sempre. Mas é um recurso concreto, qual é a ação?
ação começa no discurso, meu Mas, caro. meu caro, qualquer governo tende a ser ditatorial, tende a ser autoritário. Não é a o que gente tem um queremos. sistema de democracia. Nem o da esquerda, nem o da direita, De desculpa. contrapesos. O Congresso, o Judiciário, a imprensa serve exatamente para coibir qualquer tentação autoritária que é feita em qualquer governo, desde Lula, desde Marechal Hermes, até o governo Bolsonaro. E se os pesos de contrapeso não estiverem prontos para fazer essa defesa, nós aqui você não pode vamos levantar a voz. Você não pode entabular um documentário mentiroso e um discurso mentiroso de Caetano Veloso. Peraí, deixa eu terminar. Não, eu também e um quero discurso mentiroso de Caetano Veloso que fala que a perseguição a minorias, a cerceamento de liberdade de expressão e perseguição à cultura. Delimitar. O governo não. Você tem bem razão. O governo não delimita não a cultura. Delimita a cultura. Mas ele pode fomentar quem ele bem entender, como acha que é um incremento cultural maior, agora, mais valioso ou não. Agora, com relação quem ao faz documentário... cultura é o povo, cara, não é o Estado, não. Por infelicidade do presidente de turno, pro quem está no poder, a Petra Costa foi indicada ao Oscar e o Bolsonaro, no texto que ela escreve ao New York Times, em que ela faz a menção a isso, ela diz que o Bolsonaro, em outros tempos, sempre reclamou e acusou a cultura brasileira de nunca ter um filme indicado ao Oscar. Para a infelicidade dele, bonitinho. O que é indicado ao Oscar... Isso é fascismo globalista. Mostra isso é fascismo globalista. A realidade quando brasileira. Você tem uma corporação, uma indústria cultural artística, lá na academia. Uma corporação de artistas, de indústria cultural, fomentando um documentário mentiroso. Esse é o bicho-papão que você vê. Não, é bicho-papão. É esse mentira. É o documentário da Petra Costa é eminentemente mentiroso e ele é endossado por corporações globais. Esse é o cadáver embaixo da sua cama, Fala que o PT foi vítima de um processo de corrupção. Isso é ridículo. Além de mentiroso, é ridículo. Esse é o cadáver Caetano embaixo Veloso, da sua além cama. de tudo, endossa um discurso ridículo, patético, esse é o cadáver mentiroso, embaixo da sua cama. Fascismo imaginário. Aonde está o fascismo, meu Deus? É o fantasma. Cadê o fascismo no Brasil? Cadê os negros perseguidos, os homossexuais mortos, as mulheres perseguidas pelo governo? Aonde? Me mostra, isso não aparece, isso está nas entrelinhas, está no dia a dia. Isso você que está na bolha. É o Estado que está fazendo. Isso você que está na bolha não vê. A bolha do discurso pseudo-progressista do Caetano Veloso. Precisa sair um pouco. Isso, o Bolsonaro está perseguindo. Está perseguindo. Os rincões, meu caro, é 22% a menos de crime. É mais emprego. É isso que o povo quer. Não é esse fascismo imaginário na boca do Caetano Veloso. Temos aqui um porta-voz do governo, aqui mais uma vez. Eu não sou porta-voz do governo, não, Edgar. Porta-voz do governo. Eu sou porta-voz a gente está aqui olhando com vigilância. Eu sou porta-voz de um esboço de verdade. O que o Caetano Veloso está fazendo é asqueroso. Agora, com relação... É mentiroso. Não existe fascismo no Brasil. A gente não está no Mussolini. Se eu permitir a fala com relação ao documentário, quando ela se mostra, isso é evidente do documentário, decepcionada com o que aconteceu com o país, isso de alguma forma... Então, você vai pro lado da chacota, mas de alguma forma, a meu entender, legitima a retórica que ela está colocando no filme. Decepcionada com quem? Ela está decepcionada. Com o PT, não. Claro que está. Claro que está. A mãe dela fala que o Lula foi enredado no esquema maior. A mãe é militante, a mãe e o pai são militantes, foram perseguidos na ditadura. Não, é militante de elite. O avô ajudou a criar. Eles ganharam rios de dinheiro com o governo Lula, isso, cara. O avô ajudou a criar as construtoras. Militância do próprio bolso, isso é hipócrita. Petra Costa é hipócrita, é mentirosa, é demagógica. O documentário dela é uma ódio à mentira. Em quem nós devemos acreditar? Em você? Não, a gente deve acreditar no esboço de verdade, muito obrigado. No esboço de verdade, no bom senso. A gente deve acreditar em fatos. Existem negros perseguidos, existem homossexuais perseguidos, Edgar. Existem mulheres perseguidas pelo governo. Aonde? Isso necessariamente não acontece. Isso é fascismo. Peraí, isso não necessariamente acontece com uma metralhadora na cabeça do negro ou do pobre. É subliminar. Veja o que acontece. Aonde? Você é um cara tão capaz de perceber nuances e sutilezas que passa ao largo a essas verdades brasileiras. Não, morte não é sutil. Perseguição formal não é sutil. Sinto muito. Entendeu? Cerceamento de liberdade não é sutil. Vou pro